Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar de comunicação, porque é fundamental no nosso dia a dia uma boa comunicação e não só para quem trabalha na frente das câmeras como eu e a Mari. Saber passar também uma ideia com confiança e se expressar de forma clara são habilidades para a vida e que se desdobram em autoestima e também criatividade. E é essa a proposta da Oficina Coragem, que vamos conhecer agora no quadro Entre Linhas. Corpo, voz e interpretação, experimentados de diversas formas. A Jornada da Coragem exercita a autoexpressão e é uma oficina que tem a comunicação como base. Dividida em diversos módulos, ela vai desde a comunicação com câmeras, microfones, até anúncios em público. Uma trajetória que exige e desperta o enfrentamento ao medo. Foi assim com o comunicador Vinícius Cristóvão, para conseguir subir aos palcos do teatro aos 10 anos de idade. E ainda é assim, hoje, como criador e condutor da Oficina Coragem. Vinícius, me conta como surgiu a ideia para essa Oficina Coragem, que já leva um nome tão autoexplicativo, né? E que indica muito provavelmente a proposta da oficina, que é esse enfrentamento, levar a vida com coragem. Isso. Se você pensar bem a partir dessa palavra que você mesma disse, assim, o coração, agir a partir do coração. A expressão, para mim, vem daí. Ou seja, para mim, ela deve vir daqui. Porque o coração, se você pensar nele como núcleo pessoal, aquele que nos individualiza, aquele que nos coloca para o prumo da vida, e é a partir disso que é o grande símbolo da minha oficina. Quando você pensa na sua respiração e também pensa nesse coração, a gente iguala dentro desse lugar da individualização. A minha respiração é muito diferente da sua, é diferente de qualquer pessoa que está aqui nos assistindo. Só para a gente pensar no reconhecimento dessa respiração, no reconhecimento desse coração, a gente já traz, não, peraí, eu tenho meu próprio coração, ele está batendo aqui independente do que a gente faça. Então, por que a gente não utiliza essa potência do coração e não transforma para a maneira de se expressar, para a maneira de se colocar nesse mundo? Se você pensar bem, né, do coração até aqui a minha boca tem um palmo só. Por que a gente distancia tanto? Por que a gente sempre coloca um bloqueio de que é a mente que tem que dizer as coisas? Ou seja, é a minha análise, meu julgamento que tem que dizer as coisas. Vamos inverter isso? Vamos partir a comunicação de um processo que é a partir de um olhar curioso, daquele que olha as coisas e se desperta com menos julgamento e mais observação sobre as coisas? Então, o coração, sim, é agir pelo coração, mas também a minha palavra que vem a partir do meu reconhecimento interno. E esse poder incrível, né, da palavra, que é realmente a linguagem utilizada como forma de autoexpressão. Sim. E sabendo disso, como acontece a oficina? Assim, como é o funcionamento para que as pessoas que participam consigam exercer esse papel de sujeito a gente? Sim. Nossa, muito interessante que você falou desse sujeito a gente. Se você pensar bem, é como se nós fôssemos atores e diretores do nosso próprio filme. Total. A gente atua na vida, mas ao mesmo tempo nos tornamos diretor. O nosso olhar vai para a externa e nos localiza e nos contextualiza naquilo que a gente está vivendo. A oficina está dentro desse lugar. Ela está dentro do entrelaçamento entre o teatro e técnicas de autoconhecimento, para que essas possibilidades se entrelacem e possam trazer à tona toda a potência que nós temos para a comunicação, para a expressão. A Oficina Coragem é uma metodologia, né? Ela foi criada há 7 anos atrás. Ela nasceu dentro de um espaço cultural. Eu sou ator e jornalista por formação, e ela nasceu dentro desse entrelaçamento da expressão e da minha, vamos dizer assim, para minha investigação quanto a esse lugar da presença. Porque para mim é muito mais do que só dizer uma palavra bonita ou colocar um discurso pronto. Tem muito mais a ver com a presença de estar diante do outro, que eu me coloco e realmente acontece um diálogo entre essas pessoas ou entre um grupo todo. E a redução também entre o que se diz e o que se é. É.
uma das bases do meu estudo é Foucault, Michel Foucault, né, filósofo francês, que nos últimos estudos dele, na última fase dele de vida, ele trabalhou o cuidado de si, que é um conceito-chave que é remontado dos gregos e ele traz de volta para a contemporaneidade e ele fala disso do savoir-faire, ou seja, você ser o que você fala. A famosa frase nesse sentido, né? Eu estou coerente, estou assertivo com o que eu coloco nesse mundo. Então, nada melhor do que a gente caminhar e trilhar uma comunicação sendo você mesma, sendo você mesmo. Na prática, qual que você sente que é a grande dificuldade das pessoas nessa forma de se representar mesmo? Quando a gente fala no diálogo, quando a gente fala de se colocar diante do outro, a primeira coisa que vem e que limita todos nós é o julgamento do outro. O que ele vai achar de mim? Será que eu estou dando certo? Será que eu estou fazendo certo? Isso vem antes da fala. Antes da fala. Esse medo. Que causa aquele nervoso nas mãos, aquela sudorese, aquela ecolalia de ficar, enfim, tudo que nos limita, que nos deixa nervoso e não deixa a gente se comunicar, que não deixa colocar o que a gente tem por dentro nessa expressão do mundo. Esse é um grande limitador, o julgamento do outro. Eu acho que talvez o nosso grande erro de comunicação é sempre tentar agradar o outro, sempre. Quando eu tento agradar o outro, eu perdi o que eu estou trazendo. Quando o foco está no seu interlocutor. É muito contraditório, porque a gente se comunica, nós vivemos numa sociedade que é coletiva, né? Eu trabalho com a arte, com o teatro, que é coletivo, mas se eu jogar atenção no que o outro deseja, no que o que faria feliz o outro, pronto. Eu brequei a minha comunicação e eu me limitei. A menos que eu possa ser muito mais que isso. Eu posso trazer uma realidade dentro de um contexto que eu aprendi, do que eu desenvolvi, de uma fala que eu escrevi, me preparei, com muito mais espontaneidade, muito mais alegria. Então, a atenção para o outro leva à timidez, leva ao nervosismo, leva à ansiedade. Todos nós temos isso. Isso é inerente. Eu tenho, mesmo sendo ator, jornalista e trabalhando com a coragem. Ainda assim temos. Mas a questão é essa. Vamos seguir mesmo com medo? Vamos seguir mesmo com ansiedade? Vamos seguir mesmo com a vergonha? Vamos. A gente tem o direito e quase um dever de se colocar nesse mundo. Porque tem uma pessoa que precisa ouvir o que você precisa dizer. A Oficina Coragem traz esse convite para que você possa se expressar, se colocar nesse mundo, assumir o que você é com prazer, com alegria. E aí, a partir disso, desdobra em tantas outras coisas.